Não, certo seria a gente falar transtorno da compulsão alimentar, né? O que acontece? As pessoas acham que tudo é compulsão alimentar, não é. O que é a alimentação ideal? É uma alimentação com muito pouco carboidrato, ou açúcar refinado, muito pouco álcool, muitas verduras, muitos legumes e um pouco de fruta, porque fruta também tem muito açúcar, a gente não pode exagerar. Isso seria ideal para matar a nossa fome. Quando você começa a comer muito mais do que você precisa, você ainda não é um compulsivo alimentar. Você é uma pessoa que provavelmente vai ter um pouquinho de sobrepeso, mas também se você fizer uma atividade física maior, você compensa. Você come mais por prazer. A compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar, é quando você, num curto espaço de tempo, você faz uma ingesta calórica muito grande. Eu tô falando muito grande mesmo, tá? É tipo assim, a pessoa em 20 minutos consegue ingerir de 4, 6 a 10 mil calorias. Então, são aquelas pessoas que é um pote de sorvete, aí um bolo inteiro, e pão, e batata frita. Aquelas pessoas fazem uma orgia alimentar num curto espaço de tempo. E depois a pessoa fica muito mal, tá? Porque todo o processo de compulsão é um vício. E o vício da alimentação geralmente é o vício de açúcar. Na compulsão alimentar, você tem isso pelo menos 2, 3 vezes por semana, é muito. Tá. Uma coisa você, por exemplo, mulher em TPM, sempre tem uma coisinha que é um docinho mais, mas isso é uma coisa que a gente sabe que ocorre. Então você cria a estrutura para substituir, bota uma gelatina, esquece o brigadeiro, você já se prepara para aquilo. Na compulsão, você já tem o vício. Quando você tem o vício, você primeiro começa a pensar obsessivamente em comer. Então, uma pessoa que tem compulsão alimentar, não é que de vez em quando ela come mais. Todo mundo come mais um pouquinho de vez em quando. Mas a pessoa vive para comer. É que nem a compra. A pessoa vive pensando na hora que vai comprar. O compulsão alimentar também. Em geral, aquela pessoa que vai comendo coisinhas rápidas e quando chega de noite, ela fica se preparando. Ela passa no postinho, compra batata, compra sorvete, Ela vive em função daquilo. E, de preferência, ela quer estar sozinha para poder fazer aquilo sem ser criticada. É um transtorno um pouco silencioso, porque a pessoa que tem qualquer vício, ela tende a esconder. Então, toda compulsão, e a de comida, e principalmente de carboidratos e doces com açúcar refinado, você começa a pensar obsessivamente. Então, você está trabalhando e fica assim, eu vou dar uma passadinha naquela loja para comprar aquele chocolate que eu adoro, eu vou passar no supermercado para comprar aquele biscoito, eu vou encomendar aquele momento que eu vou pegar o sorvete novo da Häagen-Dazs, vou comer sozinho, e essa hora é sozinho porque não quer dividir mesmo. É como se aquilo fosse a sua nutrição da carência, nutrição de tudo, né? Está ali nas calorias. O que acontece é que o pensamento fica obsessivo em relação aos alimentos e vem depois sempre uma ressaca. Depois que a pessoa ingere isso tudo, vem aquela sensação, para que eu fiz isso? Eu não vou perder peso. Aí a pessoa, depois da ressaca, ela fala assim, bom, agora que eu já ferrei tudo, deixa pra lá. Aí continua. Então vai num ciclo, que chega um ponto, a pessoa só tem prazer ali, naquele momento. A pessoa não tem mais prazer em encontrar os amigos, ou então se vai encontrar os amigos, não come nada na frente dos amigos, mas chega em casa, devora tudo, né? Então tem que ter muito cuidado, que a compulsão alimentar, em geral, depois ela acaba desenvolvendo a bulimia. Que as pessoas começam muito arrependidas, começam tipo assim, agora eu vou tomar alguma coisa para desabsorver a gordura, para desabsorver o açúcar. Então vai num ciclo que a pessoa vai se inflamando, vai derivando uma série de adoecimentos, doenças autoimunes, depressão, ansiedade. É uma bola de neve. Não, porque assim, não adianta, emagrecer não é tão difícil. Hoje a gente tem uma série de remédios que ajudam muito nisso. Mas a mudança de hábito, o remédio não muda o hábito. E na hora que você usa o remédio, você vai usar o remédio de 3, 6 ou 8 meses no máximo. Então você não vai poder ficar aquilo como bengala, porque senão chega uma hora que não faz mais efeito. Então
o remédio que é passado dentro de um contexto para que você faça uma mudança muito grande dos hábitos que você tem, das coisas que você não interpreta como sendo ruins. Tem uma frase que eu adoro, que é assim: quando você está disposto a se curar ou mudar, você tem que fazer a primeira pergunta: você está disposto a abrir mão dos mecanismos que levaram ao seu adoecimento? Então, por exemplo, não dá para pensar em emagrecer se você não definitivamente entender que o excesso de açúcar, principalmente o açúcar refinado, é uma das piores coisas que acontece para o ser humano. O açúcar refinado, hoje está muito nítido a ligação dele e do álcool, que também é um açúcar, com câncer de mama, por exemplo, nas mulheres. Porque eu vejo as pessoas falarem assim: ah, mas nunca vi tanto câncer de mama. Sim, também a gente nunca comeu tanto açúcar, que está em tudo, né? Porque as pessoas falam assim: ah, isso aqui é diet. Mas tem lá frutose, tem caloria, vem de onde? Se não vier do açúcar, vai vir da gordura. Então, a questão que não tem açúcar refinado. Excesso de açúcar. Eu quase fiquei diabética, eu tenho genética comendo manga. Eu achava tipo assim, bom, eu como metade de uma manga cortada em tubinhos de noite. Caramba, quando eu fui ver, minha hemoglobina glicada estava 5,6. O limite é 5,7. Entendeu? Então foi uma coisa que eu falei: caramba, e eu não estava comendo nenhum outro tipo. Ah, gente, tudo bem, eu tenho uma genética para diabetes, por parte da minha avó paterna. Tive que me ligar nesse alerta. Então são coisas assim que não dá. Porque tem gente que acha assim: não, vou tomar isso para continuar comendo meu doce, continuar comendo meu sorvete. Gente, não dá, a gente tem que fazer escolhas. A questão é: você está disposto a se curar? Você tem que estar disposto a abrir mão das coisas que levaram ao adoecimento. Não tem como. Por exemplo, a minha irmã não tem a genética do diabetes, né? A minha irmã é toda pro lado da família da minha mãe. A minha irmã pode comer doce, não tem o menor problema. E mesmo assim ela não abusa, porque senão piora a doença autoimune que ela tem. Faz parte da vida, né? Então, assim, a gente tem que estar disposto a entender. Começou a pensar muito em comida e viver pensando nisso, e começou a lançar mão desse descontrole, tem que procurar ajuda e tem que estar disposto realmente a mudar essa engrenagem. Mas vale a pena. A compulsão alimentar é quando você começa a entrar num ciclo onde o prazer está em comer e você não tem mais o controle. Então ocorre o que a gente chama de episódios de uma ingesta imensa, que é o binge eating, né? Que você come até 10.000 calorias por vez. Isso é muita coisa, várias vezes ao dia. Isso acaba trazendo um prazer na hora, naquele momento em que você tem aquela ingestão imensa de calorias. Ocorre como se fosse uma elevação muito rápida da glicemia, do nível de glicose, e dá um prazer que dura muito rápido, passa muito rapidamente, e logo depois a pessoa começa novamente a querer aquela sensação. Por que vira uma compulsão? Porque na hora que você faz essa mudança brusca de glicose, você acaba disparando a liberação de dopamina. Então, na realidade, a compulsão alimentar é como qualquer outra compulsão. Mexe na dopamina e essa dopamina dá essa sensação de prazer. O grande problema da compulsão alimentar é que ela pode levar a duas coisas. A obesidade, né? E até a obesidade mórbida, e também a bulimia. Porque muitas pessoas acabam desenvolvendo métodos, né, de provocar vômito, ou de tomar diuréticos, ou de tomar remédios para diminuir a fome, ou laxantes, para ver se elimina aquela grande quantidade. O grande problema é que, como todo vício, o prazer vai diminuindo, você entra num ciclo, né, vicioso. Você vai diminuindo a sensação de prazer e você vai precisando cada vez mais calorias, cada vez mais alimentos de zero teor nutritivo para ter aquela grande variação. Quando a gente chega a dizer que tem uma compulsão, tem dois momentos muito importantes. É a questão da pessoa começar a obsessivamente pensar no momento que vai comer,
Tá? É igual quando a pessoa pensa obsessivamente no momento que vai comprar. Então você aí tem uma alteração da serotonina. Você começa a pensar obsessivamente no que você vai comer e planejar o seu dia em função daquele momento ou daquelas horas que você vai fazer isso. E geralmente escondido. As pessoas compulsivas de alimento, elas não fazem isso na frente dos outros. Elas vão fazendo todo o ritual para dentro de casa. E depois que você tem uma alteração de serotonina, você tem uma alteração de dopamina, que é quando você tem o prazer e você quer mais. Então, assim, pensar no tratamento para compulsão alimentar, a gente tem que pensar em melhorar esse metabolismo serotoninérgico, porque se você não tirar esse pensamento obsessivo, aquela pessoa não consegue pensar em outra coisa, em outras possibilidades. E você também tem que ter um tratamento que dê conta de alterar os níveis da dopamina, ou seja, você tem que produzir dopamina que não seja dessa volúpia alimentar. Não tem como a gente fazer isso, por exemplo, no caso da dopamina, sem atividade física. E atividades físicas extremamente competitivas. Eu estou dizendo assim, corrida, triatlon, natação, mas competitiva. Não é uma questão de você ir para uma academia. Só ir fazer por um prazer. Ali, não, esteirinha, não. Uma pessoa que tem compulsão, ela precisa produzir dopamina, e a melhor maneira de produzir dopamina, que não seja patologicamente, através de vícios, é justamente o esporte competitivo, da autossuperação. Né? Então, o triatlo é excelente, a luta também é excelente. Né? Luta, seja boxe, seja o Muay Thai, Krav Maga, quer dizer, essa coisa que faça você ter aquela sensação de prazer, de superação. Então, a gente sempre vai ter que ter algo que melhore os pensamentos e algo que melhore a dopamina. Existem casos que mesmo você fazendo isso, fica muito difícil, porque é como se a compulsão já tivesse extremamente, quase, como é que eu vou te dizer, está na vida da pessoa. A pessoa já não vive outra coisa a não ser alimentar a sua compulsão. Nesses casos, né, porque assim, você quase vira uma pessoa quase como se fosse um toque. Os pensamentos ficam obsessivos em relação aos pensamentos para comer e os rituais para fazer aquela ingesta exagerada de substâncias calóricas. Então, quando a gente faz o tratamento medicamentoso, obtém uma melhora e não consegue, aí a gente lança a mão da MT, que funciona muito bem para a questão das compulsões em geral, que aí a gente trabalha numa outra área, né? A gente já vai trabalhar inibindo F4, a gente também pode trabalhar, suplementar por conta dos pensamentos, e F3 se essa pessoa já tiver um pouco também de depressão para dar o pique. Agora, mesmo quando a gente faz isso, logo depois o exercício físico competitivo tem que estar. Então, assim, se alguém tem compulsão alimentar e for algum médico, algum psicólogo que garanta que você não vai precisar fazer um exercício físico competitivo, reveja essa pessoa. Pode ser qualquer outra pessoa, reveja. Por quê? Porque a dopamina, a compulsão, ela tem que... O cérebro vai querer dopamina de outro lugar, porque a pessoa que desenvolveu uma compulsão, seja alimentar, seja de qualquer outra coisa, ela tem uma carência de dopamina. E a melhor maneira de produzir dopamina é através de atividades físicas competitivas. Se a gente não tiver isso, a gente vai fazer um tratamento manco. Não, e não é só qualquer tipo, porque aí fala assim, eu posso caminhar? Não, você pode até caminhar também, mas o exercício físico que a gente bota ali na prescrição como remédio é luta, é triatlon, é corrida, é a autossuperação, é o gozo de você se superar fisicamente. Isso é fundamental, senão a gente não consegue evoluir. Eu acho que as pessoas estão obesas de tanta informação, mas eu acho que as pessoas estão muito pobres de conteúdo. Se a gente for fazer a comparação, né, infoobesidade. Na obesidade, o que acontece? As pessoas comem muito, comidas de muito pouco valor nutricional, né, calóricas, e acabam tendo uma obesidade e perdendo saúde. Eu acho que a infobesidade, que é esse termo que coloca essa questão, mostra o quanto a gente está entupido de informação, mas absolutamente carente e deficitário de conteúdo. Eu acho que a gente está
se ligando em muita coisa inútil, né? Do tipo, o que fulano está se vestindo, o que fulano está postando, o que fulano está dizendo, e estamos tendo muito pouco conteúdo. Eu outro dia estava pensando, e fui dar uma palestra, e lancei um questionamento, né? Se a gente for ver bem, quais foram os últimos grandes gênios da humanidade? Eu fiz essa pergunta até. E aí teve um que falou o Einstein, o outro Planck, o outro Bohr, ok, né? Eu com certeza, se você for fazer um histórico, você vai ver que os grandes gênios estão ali no Renascimento e estão ali no final do século XIX, início do século XX. E realmente, aí eu fico pensando, onde estão os grandes gênios? Porque hoje a gente tem uma tecnologia enorme, mas nada é novo. Se a gente for pensar bem, tudo que nós estamos utilizando hoje, o celular, o raio laser, os códigos digitais, tudo isso foi plantado no início do século XX. Né? Por exemplo, a grande descoberta que ninguém fala foi o transistor. O transistor foi uma pecinha que fez com que a gente pudesse conectar vários computadores, e aí fazer a rede de computadores. E a rede de computadores fazer o celular. Quer dizer, tudo isso que está hoje na nossa mão, que a gente se deslumbra, foi descoberto por esses gênios do início. Eu acho que eles estão utilizando esse conhecimento não para produzir conteúdo de fato, mas para distrair a gente com diversão. Então você vê hoje pessoas fascinadas com seus celulares, as pessoas andam na rua. Né? Zumbis, exatamente. Na rua, falando nos seus celulares. E o que essas pessoas estão de fato pensando no sentido de criar alguma coisa interessante? Quase não sobra tempo. Se a gente pensar que as pessoas hoje gastam, em média, no Brasil, 8 horas de acesso a redes sociais, uma jornada de trabalho. Os grandes gênios se formaram porque eles tinham tempo para se questionar, né? Para olhar para o céu, para pensar como é que é o universo. Provavelmente não teremos gênios. Não temos produção, né? Não temos parar para pensar. As pessoas estão parando para ver a vida dos outros. É triste. Nós estamos numa tecnologia maravilhosa e estamos utilizando isso para brincar. Sim, isso é o falso. Exato. Eu estou pensando, estou estudando. Isso ocorre muito, né? Hoje as mães ficam apavoradas que vê o filho horas estudando e quando na realidade não está estudando. Né? Então, assim, existe hoje uma infinidade de coisas que distraem a nossa atenção. Mas isso não quer dizer que a gente está se nutrindo de conhecimento. Eu acho que nós não teremos grandes gênios nesse século se a coisa continuar desse jeito. Difícil essa nova geração, porque isso está incorporado. Eu acho que a gente ainda tem uma crítica. Por exemplo, essa semana eu esqueci meu celular em casa. Aí as pessoas não vai mandar buscar. Eu falei, não, deixa. Me senti bem. Eu não tenho menor... Né? Não sei se leve, mas tipo assim, ok, eu estou no meu trabalho, qualquer coisa as pessoas vão me acessar aqui, né? E assim, eu não perdi um braço, né? Tipo assim, passei um dia muito tranquilo, trabalhando, fazendo tudo que eu tinha que fazer. Cheguei em casa e fui ver. Então, assim, eu acho que tem gente hoje que se esquece do celular, volta em casa, ou manda pegar. Eu não tenho isso. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que, tipo assim, distração é interessante, mas não traz conteúdo, não traz formação, não traz conteúdo, não traz conhecimento. E não existe nada que possa revolucionar a vida da humanidade ou a vida individual das pessoas que não seja revolução pelo conhecimento. A infobesidade. E olha que interessante, é claro que eu senti saudade de você, mas eu senti saudade não de contato de celular, contato do dia a dia, de conversar, né? De no meio do trabalho a gente poder trocar uma ideia, comer alguma coisa. E me deu uma certeza tão grande da coisa da amizade, né? A verdadeira amizade, eu não preciso estar com a pessoa está dentro de mim, né? Exato. Então, assim, não teve nenhuma angústia, ansiedade. Eu achei ótima essa escolha que você fez, achei muito bacana. E aí a gente tem que rever nossos conceitos, né? Porque acho que é um exercício que a gente vai ter que fazer daqui para frente, porque não está sobrando tempo para a gente ser criativo. Criatividade requer tempo, requer conhecimento, autoconhecimento, para que o cérebro possa se conectar em outra dimensão. Do jeito que está, a gente está sobrecarregando o cérebro, mas está desnutrindo o nosso conhecimento.